Bom dia, queridos. Amém. Vamos dar início a mais um Recal. Esse é o nosso estudo de número 20. E hoje estaremos falando sobre algo que é muito importante para todos nós. Alguns têm de mais, outros têm de menos, mas nós precisamos ter, além de ser um princípio importantíssimo para todo relacionamento, para qualquer líder, é também fruto do Espírito Santo que precisamos desenvolver em nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da paciência. Tocou, né? Tocou em algumas pessoas aí. Princípio da paciência. Glória a Deus. A jornada empreendida ao lado de outras pessoas é mais lenta que a jornada solitária. Vou repetir. A jornada empreendida ao lado de outras pessoas é mais lenta do que a jornada solitária. Se você quiser ir mais rápido, você tem que ir sozinho, mas você sozinho muitas das vezes não consegue fazer aquilo que você faria com mais pessoas. Para que dois sejam amigos, a paciência de um se faz necessária. Sempre que você desenvolve um relacionamento, ambos ou pelo menos um dos dois tem que ter paciência com o outro. A pergunta que devo fazer a mim mesmo: sou capaz de caminhar ao lado de outros, mesmo quando isto não me convém? Sou capaz de caminhar ao lado de outros, mesmo quando isto não me convém? E o texto que eu quero deixar também para nossa reflexão é Efésios capítulo 4, versículo 2, que diz: com toda a humildade, mansidão e com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. É um texto que às vezes me deixa muito com vontade de conversar com Paulo. O dia que eu puder me encontrar com ele nos céus, eu vou falar sobre isso, essa questão de ter paciência e suportar em amor. De vez em quando você se depara com uma história que parece louca demais para ser verdade. É uma história que está até, eu estava pesquisando, tem até fotos dela no Google, você encontra na internet, e tem até um pequeno vídeo no YouTube desse cidadão chamado Larry Walters. Era um sujeito que ele gostava de fazer as coisas sozinho. E tudo o que ele fez foi verdadeiramente uma grande loucura, mas foi verdade, viu? Está lá para quem quiser comprovar. O sonho de juventude de Larry era voar. Ele queria ser piloto, mas o destino conspirava para mantê-lo em terra. Ele se alistou na Força Aérea, mas sua visão deficiente o impedia de ser piloto. Depois de deixar o serviço militar, sentava-se no quintal de casa para ver os aviões passando no céu. Ele desenhou um projeto para um balão meteorológico, enquanto ficava sentado no quintal em sua cadeira extremamente confortável. Comprou 45 balões meteorológicos de uma loja que vendia refúgios militares. Amarrou-os à sua cadeira, batizada de Inspiração One, e encheu os balões de 1,2 metros cúbicos cada, com gás hélio. Em seguida, prendeu-se na cadeira, levando alguns sanduíches, cerveja e uma espingarda de chumbinho. Imaginava que bastava estourar alguns balões na hora em que quisesse descer. O plano de Larry era se livrar da âncora e flutuar suavemente a uma altura de cerca de 10 metros acima do seu jardim, de onde poderia aproveitar algumas horas de voo antes de voltar à terra. Mas as coisas não funcionaram como Larry planejou. Quando seus amigos cortaram a corda que prendia a cadeira de um jipe,
Ela não flutuou suavemente até 10 metros de altura. Em vez disso, disparou na direção dos céus de Los Angeles como se tivesse sido disparado por uma bala de canhão. Puxado por 42 balões com 10 metros cúbicos de gás hélio cada, ele não chegou a 30 nem a 300 metros de altura. Depois de um longo tempo sem parar de subir, nivelou a quase 5.000 metros de altitude. Naquela altura, sabia que não poderia se arriscar a estourar nenhum dos balões, sob risco de desequilibrar o peso e se meter numa grande encrenca. Assim, ficou ali à deriva no frio e apavorado, com sua cerveja e seus sanduíches, por mais de 14 horas. Ele cruzou o primeiro corredor do tráfego aéreo. Pilotos de duas companhias aéreas, a Transworld Airlines e a Delta Airlines, comunicaram pelo rádio aquela figura estranha nos céus. A certa altura tomou coragem de estourar alguns balões e foi descendo aos poucos. As cordas que prendiam se embaraçaram e prenderam numa torre de energia elétrica, causando um apagão numa parte de Long Beach por 20 minutos. Larry desceu até uma zona segura, de onde foi resgatado por policiais de Los Angeles. Ao ser algemado e levado pela polícia, um repórter incumbido de fazer a cobertura do resgate audacioso perguntou a Larry por que havia feito aquilo. E ele respondeu com certa indiferença: puxa, não dá nem para um sujeito passear por aí com sua cadeira? Felizmente, queridos, não precisamos chegar a tão longe para viajar ou ficar simplesmente sozinho, longe das pessoas. Isso parece-nos uma história de conto de fadas, assim, uma história fictícia, mas aconteceu de verdade. Como eu falei, está disponível para depois, quem quiser ver, poder acessar. Porque muitas pessoas, elas têm sonhos, têm ambições, mas às vezes querem fazer de forma solitária, porque acham que fazendo assim, conseguirão ir mais longe, conseguirão fazer do jeito que elas querem. E aí há algumas dicas que o nosso princípio de hoje, o nosso estudo pretende dar. Já perdi a conta de quantas vezes viajei de avião. Já estive em vários tipos de aeronaves, com exceção de uma cadeira voadora. Já estive em vários países, e não importa onde estivesse indo ou o que estivesse fazendo, sempre percebi uma coisa: a viagem feita ao lado de outras pessoas sempre é mais lenta que a viagem solitária. Sempre que viajo sozinho, evito usar malas grandes. Uso sempre pouca bagagem e faço de tudo para levá-la dentro da aeronave. Isso me poupa ter que despachar, fazer check-in no aeroporto, esperar o recebimento da bagagem de volta ou até mesmo evitar desvios ou extravios de bagagem. Mas quando tenho que viajar com um grupo grande, pode acreditar em mim, é muito mais lento. E se ainda adicionar aquelas pessoas que vivem se atrasando para tudo, que se distraem facilmente, que gostam de entrar em lojas do aeroporto, pode colocar mais tempo nessa tua viagem. Mas temos que aprender a interagir com as pessoas e desenvolver nossa paciência. Estes são 3 fatores críticos no processo de construção de qualquer relacionamento. Você tem que ter paciência. Como eu falei no início, tem gente que a tem de forma natural, alguns até a têm de forma extremada, é paciente pra caramba, muito paciente, mas tem outros que têm escassez, não tem nenhuma paciência. Mas existem 3 fatores que a gente precisa entender para qualquer relacionamento. Paciência sem interação gera um relacionamento que perde energia. Interação sem paciência gera um relacionamento que perde potencial. Mas se houver uma interação com paciência, você tem um relacionamento com energia e com potencial. Se você deseja que os seus relacionamentos durem, você tanto vai precisar de energia, como também de potencial. E para isso você vai precisar
de interação, ou seja, não dá para ficar sozinho, você tem que interagir com outras pessoas, tem que fazer contato, tem que se envolver, tem que se relacionar. Não dá para dar desculpa dizendo, tem muita gente que faz isso, né? Ela gosta de ficar sozinha, ela não gosta de interagir com ninguém, aí dá desculpa dizendo o quê? Eu sou tímida. Você não é tímido, querido, você tem medo de se relacionar, essa é a realidade. Então, se você quer que seus relacionamentos durem, você precisa interagir com as pessoas e ter paciência com ela. E não adianta provocar também os outros, né, e dizer depois, como aquele personagem Chaves, né, dizendo que ninguém tem paciência com você. As pessoas podem até tentar, mas às vezes você também não ajuda nesse sentido. Como fazer da paciência uma virtude? Como é que se faz para desenvolver mais paciência? Como é que se faz para pegar esse fruto do Espírito que está lá em Gálatas? O apóstolo Paulo bem colocou que a paciência é fruto do Espírito. Como fazer para isso ser uma realidade na sua vida? Eu não vou pedir para ninguém, nenhuma pessoa aqui que se julga impaciente, levantar a mão, porque sempre que nós agimos com impaciência, nós queremos justificar isso. Às vezes nós justificamos dizendo que o outro não está fazendo a parte dele, o outro é preguiçoso, o outro é desleixado, o outro isso, o outro aquilo. A tendência nossa é sempre colocar a culpa nos outros. Mas nessa manhã eu quero que você analise a sua reação, a sua virtude de paciência, como ela está. Então, como fazer isso? Quase todo mundo concorda que a paciência é boa. Ser paciente é algo bom. Admiramos e desejamos isso na nossa vida. No entanto, aqueles de nós que precisam mais delas são os menos inclinados a querer cultivá-la. Sabe por quê? Porque se você quer ter paciência, é porque você entende que não a tem. E se você entende que não tem paciência, você acaba não tendo paciência para ter paciência. Porque para ter paciência, precisa ter paciência. Não deu para entender, né? Confundi mais do que ajudei. Mas essa é uma verdade. Eu não estou aqui falando frase de ninguém aí que você já ouviu, né? No passado, não. Mas você precisa entender que tem que ter calma, tem que ter paciência para desenvolver mais paciência. Essa é uma realidade. Precisamos de paciência para desenvolver paciência. Assim sendo, como superar essa contradição? A resposta é: precisa desenvolver um plano de estratégia, um plano como você vai fazer isso. E aqui eu vou dar para vocês algumas sugestões como fazer ou como você atingir essa sua meta para poder tornar-se uma pessoa mais paciente em seus relacionamentos. Vamos à primeira dela. Primeiro, priorize a paciência como uma virtude que vale a pena ser desenvolvida. Tem coisas que a gente julga importante na nossa vida que a gente tem que priorizar. Quantas vezes, eu sei que nem todo mundo tem o hábito de fazer isso, mas muitas pessoas, quando colocam em mente uma meta a ser atingida, por exemplo, na área financeira, você colocou na sua cabeça que você precisa comprar algo, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu quero adquirir minha casa própria, eu quero comprar um carro, e aí tenho que economizar em algumas áreas, porque para você adquirir isso vai envolver uma prestação, vai envolver gastos, vai envolver N coisas. Tem gente que quer comemorar uma festa, às vezes é um aniversário, uma boda, é o casamento de um filho, e aí você tem que priorizar algumas coisas na sua vida. Quando você não tem gasto extra nenhum, você nem se preocupa. Você vai vivendo ali conforme suas economias permitem, seu orçamento permite. Mas quando de repente vem um bebê, né, a caminho, e aí você tem que planejar o futuro desse bebê, é quarto, é mobília, é enxoval, é gastos. Se você faz isso na área financeira, precisa fazer isso também na área comportamental, na área de relacionamento.
Você quer melhorar seus relacionamentos? Você quer crescer nessa área? Você precisa investir na paciência? Então trace metas para isso. Priorize isso na sua vida. Arnold Glasgow declarou o seguinte: o segredo de tudo o que fazemos é um bom planejamento. Com o tempo, você descobrirá que a paciência com as pessoas é benéfica para você, mas pode não dar um retorno imediato. Talvez você precise esperar algum tempo. Se for uma pessoa impaciente e tiver dificuldade em priorizar a paciência agora, então fique sabendo o seguinte: as pessoas à sua volta serão imediatamente prejudicadas. Como afirmou o filósofo grego Aristóteles, as maiores virtudes são aquelas mais úteis para os outros. Suas maiores e melhores virtudes são aquelas que beneficiam e ajudam melhor e mais as outras pessoas. Essa é uma realidade. E quando você age de forma intempestiva, sem paciência, você acaba envolvendo as pessoas à sua volta, prejudicando elas. Quando você age com paciência, com cuidado, ajuda elas também. Então, não dá para ficar isolado sozinho. Você sempre está envolvendo outros, porque vivemos uma realidade relacional. Então, primeira coisa, priorize a paciência. Segunda coisa, compreenda que leva tempo para construir bons relacionamentos. Nós já falamos sobre isso aqui em outros princípios. Nenhum relacionamento nasce da noite para o dia, num passe de mágica. Simplesmente você olhou para uma pessoa, ou por algum motivo forçado, às vezes pelo ambiente de trabalho, porque ela foi para a sua célula, ou por alguma coisa semelhante, de repente essa pessoa entrou na tua vida, entrou na tua família, e você se vê obrigado a se relacionar com ela, e aí o relacionamento acontece da noite para o dia. Não é bem assim que funciona. Você pode ter que lidar com aquela pessoa, mas um relacionamento bom, ele leva tempo. Tudo que realmente vale a pena nessa vida leva tempo para se consolidar. Isso também vale para os relacionamentos. E nós não temos paciência de esperar tempo. Quando oramos, queremos que Deus haja imediatamente, é ou não é? Quando queremos alguma coisa, queremos que aquilo aconteça rápido. Tenho pregado aqui várias vezes, vivemos hoje a época do fast food, tudo queremos rápido, não temos paciência, ninguém quer ir numa lanchonete ou entrar num restaurante. Imagina você parar hoje numa lanchonete e falar assim: eu quero um misto quente, eu quero um hambúrguer, e levar 45 minutos, você vai embora, você não aguenta. Quando você até pede alguma coisa pelo delivery, né, pelo aplicativo, você liga, ou então você vê lá no aplicativo, você logo entra naquela loja que vai pedir, virtual, e já vê o tempo que vai levar para chegar na tua casa. Se eu pedir uma pizza em tal loja, está dizendo aqui que vai levar meia hora, e se passar 1 minuto, você já liga reclamando: cadê que minha encomenda não chegou? Então nós queremos tudo que seja assim rápido, agilizado, não temos paciência para esperar o tempo certo das coisas. Diga-se de passagem, antigamente nossa vovó costumava cozinhar no fogão a lenha. Aí veio o advento do fogão a gás. Hoje tem coisa que a gente já bota direto no micro-ondas, já compra pré-cozido, pré-pronto, aquelas massas instantâneas, e queremos uma coisa assim rápida. A saúde que vá para o beleléu, né? Mas queremos as coisas feitas de forma rápida. Eu ainda me lembro, ainda tem pessoas que fazem assim, né? É muito raro. Mulheres às vezes têm tempo e elas fazem comida fresca todo dia. Tem alguém aqui que faz isso? Comida fresca todo dia? Jesus, tem várias ainda. Mas tem pessoas, né? Tem mulheres que já não tem mais esse tempo suficiente, e aí já cozinham uma vez na semana para a semana inteira e congela tudo. Você abre a geladeira, é cheio de saquinho congelado, cheio de vasilha Tupperware, cheio de vasilha de sorvete com feijão, né? Tá tudo congelado lá. É mais rápido. Basta quando o marido chegar para comer, ou um filho, tira do freezer, mete no micro-ondas, ou então mete banho-maria e descongela, e todo mundo come, e todo mundo fica feliz. Por quê? Porque somos assim, não damos tempo às coisas.
Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no teu círculo relacional, mais exigirá tempo. Porque você já viu, quando você está na célula ou quando você está num grupo, você vai explicar uma coisa, quando tem 2, 3 pessoas, você explica para aquele momento ali, é rápido. Mas quando você tem que explicar para 10, para 20, para 30, imagina eu que tenho que explicar às vezes para 100, para 200 pessoas. Exige tempo, até que todos consigam entender. E quando um não entende, aí passa a mensagem diferente daquilo que foi transmitido, e aí começa a complicar as coisas. Então, por exemplo, pense sobre como demora para um grupo de trabalho desenvolver relacionamentos e uma química entre si. 2 ou 3 pessoas podem se conhecer e aprender a trabalhar juntas até bem rápido. Para 5 pessoas já demora mais. Se forem 9 ou 10, leva ainda mais tempo, até que haja coesão. Quanto maior o grupo, mais demora. Jesus levou 3 anos e meio para preparar 12 homens. E depois um deles acabou saindo, que foi Judas, né? Traiu e se suicidou. E para que dessem continuidade à missão do Evangelho, a missão da igreja. Então você vê que demora tempo para preparar as pessoas, para se relacionar, para que o relacionamento cresça e todos consigam trabalhar no mesmo objetivo. Os relacionamentos, seja qual for o nível de aprofundamento, também vai exigir isso. Mesmo nas melhores circunstâncias, como quando 2 pessoas estabelecem uma química imediata, é necessário tempo até que o relacionamento se estabeleça e fortaleça. E isso acontece com todos. Gente, não há um passe de mágica, não há um atalho, não há um segredo, não há um pulo do gato de que você possa acelerar o processo. O processo exigirá tempo de você. E tempo é sinônimo de paciência. Temos que ser pacientes. Não dá. Eu sei que tem mulheres que amam estar grávida. Outras gostariam que esse momento passasse mais rápido. Tem mulher que eu acredito que nem grávida gostariam de ficar, queriam ter filho, mas não ficar grávida. Se pudesse comprar um no supermercado, chegava lá e pedia uma criança e pronto, evitava todo o transtorno de mudanças biológicas, de hormonais, tudo que o homem só fica assistindo e a mulher passa. O homem acha lindo, mulher, coisa linda você grávida. Ele não sabe o que ela está passando, né? Com aquele ser dentro do seu ventre. Mas por mais que a mulher sonhe em esse período passar rápido, eu sei que raras exceções, algumas querem que dure mais, né? Tem mulher que eu já conversei, que dizia que eu queria que demorasse 1 ano, 2 anos, eu acho lindo eu ficar grávida. Tudo bem, se você gosta de sentir dor nas costas, incômodo e tantas outras coisas derivadas da gravidez, aí há gosto para tudo. Mas por mais que a mulher queira adiantar, não pode. Ela sabe que não pode, ela tem que dar tempo para o bebê se formar. Ele não pode sair do ventre dela com 3 meses. Alguns saem prematuramente com 7, 6, 8, mas não é o ideal. Quando sai é um parto de risco, tem que às vezes ir para uma terapia intensiva, tem que ter cuidado, porque tem que ter o tempo, é igual um bolo. Eu não sei quanto tempo leva para passar um bolo, depende do bolo também, né? 40 minutos para assar normalmente um bolo. Mas seria tão bom se você tirasse em 5 minutos. Economizava gás, ia ser mais rápido para tudo, mas não dá, precisa de tempo, gente. Então entendam isso. É por isso que eu converso com muitos pastores e muitos se frustram. E frustram a igreja, quando eles querem implantar célula na igreja, mas não querem dar o tempo necessário. Há pouco tempo fui procurado por um pastor, ele disse, eu queria que você me explicasse, me ensinasse como é que eu implanto célula na minha igreja. E eu perguntei para ele, quantos membros hoje tem sua igreja? Ele falou, tem 100 e poucos, 120 mais ou menos. E eu falei, você está preparado para levar aí de 3 a 5 anos para implantar isso? Isso tudo? Eu falei, não dá para acelerar o processo. Porque você está envolvendo outras pessoas. Quando é só uma pessoa envolvida no processo, 2, 3, é até mais rápido. Mas quando fala de mais de 100 pessoas envolvidas no processo, gente, isso leva tempo. Relacionamento
tem que se construir com o tempo, não dá para ser rápido. Terceira etapa aí, para você desenvolver paciência na sua vida: experimente colocar em prática o princípio da troca de papéis. Para desenvolver paciência, você precisa apreciar o jeito de pensar dos outros e ser sensível ao que eles sentem. Todas as pessoas têm um pensamento muito interessante, que nós precisamos entender isso. Nunca gostamos de ver o lado do outro, sempre estamos vendo o nosso. E você já percebeu que todo mundo pensa desse jeito? Olha só, a maioria das pessoas acham que os seus problemas são os maiores do mundo, é ou não é? Ah, é porque você não conhece o meu problema. O meu problema é o pior de todos, o meu problema é o maior de todos, sempre o problema dela é o maior de todos. A maioria das pessoas acham que suas piadas são as mais engraçadas, é ou não é? Ele está ouvindo uma piada e já está doido para contar a dele, porque a dele é melhor, a dele é mais engraçada. Terceiro, muitas pessoas acham que suas orações são mais especiais que a dos outros. Não, Deus tem que ouvir logo a minha oração. Por que Deus não responde a minha oração? Respondeu a de fulano. Ele ouve um irmão dando um testemunho de bênção, em vez de ele dizer amém, feliz, alegre pela bênção do irmão, ele fica às vezes com inveja. Por que Deus abençoou o irmão e não abençoou ele? Muitos consideram sua situação sempre diferente. Suas vitórias são mais exemplares, seus testemunhos são maiores, seus erros, enquanto suas vitórias são sempre as maiores, seus erros devem ser tratados sempre com misericórdia. Todo mundo tem que ter paciência com ele, cuidado com ele. Em outras palavras, cada um de nós pensa que nossas circunstâncias merecem consideração especial, que as pessoas devem ser sempre mais pacientes conosco do que muitas vezes nós somos com elas. Você exige paciência, mas muitas das vezes você não dá paciência. Em vez disso, deveríamos virar a mesa e nos colocar no lugar das outras pessoas, como nós falamos no princípio da troca de papéis, e ser mais pacientes com elas. Da próxima vez que você se sentir impaciente com alguém que está tirando a sua energia, o seu pique, pense nessa historinha muito interessante que acontece o tempo todo no nosso dia a dia. Essa historinha diz que o carro de uma jovem, ela vinha dirigindo e ela parou num semáforo e o carro naquele momento estancou, parou, não ligou mais. Ela fez tudo para o motor voltar a funcionar, mas não teve sorte. O semáforo abriu e lá estava ela, nervosa, furiosa, sem conseguir fazer o carro funcionar e travando todo o trânsito. O carro que estava imediatamente atrás poderia ter desviado e seguido o seu caminho, passando por ela, mas em vez disso, o motorista complicou ainda mais a vida daquela jovem. Ele ficou buzinando o tempo todo. Depois de mais uma tentativa desesperada de ligar o carro, ela desistiu, saiu, caminhou até o motorista do carro que estava atrás e, de forma surpresa, o homem baixou o vidro para ouvir o que ela tinha a dizer. E ela disse para ele: vamos combinar uma coisa? Propôs ela. Você vai lá na frente, tenta ligar o meu carro, tenta fazê-lo funcionar, e eu fico aqui atrás buzinando. O que o senhor acha? Às vezes, querido, nós precisamos estar no lugar do outro, para sentir o que o outro está sentindo, para passar o que o outro está passando, para ver pela ótica do outro, para ver pelo ponto de vista do outro. Às vezes nós estamos do nosso ponto de vista e através dali nós julgamos, avaliamos, condenamos e fazemos isso o tempo todo. Fazemos isso o tempo todo. Quarta etapa que você pode conquistar, né? Entenda que as pessoas têm, perceba essa frase, entenda que as pessoas têm e elas criam problemas. As pessoas não só têm problemas, elas também criam. Quando se trata de gente, existem coisas boas e coisas ruins a serem ditas. A boa notícia é que algumas pessoas de sua vida serão uma grande fonte de alegria.
A notícia ruim é que essas mesmas pessoas estarão também lhe causando grandes problemas. Isso vale não apenas para você em casa, mas também para o seu trabalho, igreja, célula, etc. Quanto mais alto você chegar em termos de liderança, mais complicados e difíceis serão os problemas que você vai enfrentar. As descobertas dos especialistas em liderança, Warren Bennis e Burt Nanos, confirmam isto. Eles declararam: descobrimos que quanto mais alta a posição, mais interpessoais e humanos são os trabalhos a serem executados. Nossos maiores executivos gastam cerca de 90% de seu tempo com outras pessoas e virtualmente o mesmo período de tempo preocupados com as confusões causadas com os problemas que essas pessoas criam. É interessante isso. Você gasta o mesmo tempo se alegrando com a pessoa e se preocupando com ela. Pode perceber. Quando você decidir estabelecer um relacionamento com outra pessoa, tenha em mente que vem tudo no mesmo pacote. E nós achamos que não. Os jovens aí, né? Eu vou casar e meu noivo ou minha noiva é uma bênção, e é lindo, e é não sei o quê, e só vê as virtudes, mas esquece que os problemas virão no mesmo pacote. Vou dar um exemplo bem mais de um relacionamento assim, bem mais inferior do que lidando com gente. É quando você tem um animalzinho. Não é bom ter um bichinho de estimação? Um bichinho óbvio, tá? Não vai criar cobra, crocodilo, nada disso não. Eu estou falando um gato, um cachorrinho. É tão legal. Tem gente que gosta de criar passarinho, outros gostam de criar hamster. É tão bonitinho, tão fofinho. Mesmo que cresça, né? Às vezes tem cachorrinho que quando é filhotinho, a coisa mais linda do mundo, cresce, fica aquele bichão grande. Junto com a alegria que aquele bichinho vai lhe dar, o companheirismo, o carinho que ele vai transmitir para você, vai vir o cuidado que você vai ter com ele, o gasto com ração, com comida, limpeza que ele vai fazer xixi e cocô pela casa toda. Vai lhe dar dor de cabeça, vai lhe dar trabalho. Muitos vão destruir coisas suas, vão rasgar sua roupa, comer seu sapato. Por quê? Porque vem tudo junto. Quer ter um bichinho fofinho, sem ter trabalho? Compre um de pelúcia. Não vai te dar trabalho. O máximo que vai acontecer é juntar poeira e você ter que lavar ele de vez em quando. Mas fora isso... Então, tem gente que se pudesse ter um relacionamento com outras pessoas, em vez de se relacionar com gente, ele se relacionar com um bicho de pelúcia. Em vez de casar com um ser humano, casa com um bicho de pelúcia, não vai te dar trabalho. Mas nós não podemos nos relacionar com um bicho de pelúcia. Nós gostamos de nos relacionar com seres vivos, com pessoas que venham interagir conosco. Mas nunca se esqueça que num relacionamento, alegrias vêm no mesmo pacote de problemas. Sempre. Não dá para ficar apenas com a parte boa e jogar a ruim fora. Todos têm problemas, pontos obscuros e hábitos desagradáveis. Tente dar a eles o mesmo tipo de graça que você gostaria de receber em relação também às suas fraquezas. Eu canso de ouvir às vezes mulheres dizendo: meu marido mudou depois de casou. Não, ele não mudou, ele é o mesmo. Você é que passou a enxergar agora os defeitos que você não enxergava antes de casar. Essa é a realidade. E ele também passou a enxergar os seus. Se você mandar fazer, olha, faça um teste. Pegue um casal de namorado, um casal de noivo, e manda fazer uma lista do namorado, do noivo, né? De coisas boas e uma lista de coisas ruins. A lista de coisas boas vai chegar a 10, 20 rapidinho. E de ruim vai ter 1, 2. Agora, depois de casado, essa lista inverte. Pode perceber, inverte, porque depois que casa, o relacionamento passa a ser diário. Antes, se encontravam, né, durante a semana,
Às vezes ia para a igreja, ia para a célula, ia para um cinema, para um shopping, para uma praia, passeava, namorava, beijava, abraçava. Mas agora é 24 horas. Vai trabalhar, volta, se encontra, come junto, dorme junto, acorda junto. Agora é o tempo todo. Aí um vai perceber agora os problemas, os defeitos, não só as qualidades. E nós temos que vigiar para não permitir que os defeitos suplantem as qualidades, porque estão tudo no mesmo pacote. Assim como você percebeu isso no outro, o outro também percebeu em você. Então entenda isso. Quinto, identifique as áreas nas quais as pessoas precisam ser pacientes com você. Porque as áreas que você precisa ser paciente com os outros, você já sabe. Mas identifique as áreas em que as pessoas têm que ser pacientes com você. Enquanto tratamos do assunto fraquezas, não custa nada saber quais são as nossas. Por exemplo, eu sei que as pessoas mais próximas de mim precisam de paciência para tolerar a minha praticidade nas coisas. Às vezes o bispo peca muito nessa praticidade. Ironicamente, a primeira delas é a minha impaciência. Estou trabalhando nisso, tá, gente? Mas há outras coisas. Só por curiosidade, ontem eu pedi à minha esposa e à minha filha que me desse uma lista de coisas que eu fazia que elas precisavam aturar. Nem demorou muito. E aqui eu anotei, eu pedi pelo menos para elas colocarem 3, e aqui eu anotei o que elas colocaram. Entre as coisas que elas precisam ter paciência comigo, está aqui, ó. Eu me irrito, às vezes no trânsito. Eu não tenho paciência com quem dirige mal. Eu tenho organização demasiada, às vezes eu gosto de tudo no lugarzinho certinho, e isso, é bom gostar das coisas no lugar certo, mas quando isso é demasiado, isso é ruim. Fui acusado de gostar de comer muitas bobagens. Me usaram um termo que eu tive que tentar traduzir para vocês, né? Não sei quantos conhecem o termo de quando eu uso muitas palavrinhas, né? Letrinhas. Você usa muita letrinha, bem, solta muita letrinha. Bem, isso para a linguagem jovem é bem fácil. Eu entendi isso, é quando você pega no pé, ironiza as coisas, né? Que eu às vezes tenho esse péssimo hábito de pegar no pé, jogar uma piada, uma ironia, e isso às vezes machuca as pessoas. Quando sou grosso sem querer, já imaginou? Às vezes a pessoa é grossa sem querer, às vezes você pode fazer isso sem querer, é o seu jeito de falar, é o seu jeito de agir, você não está nervoso, não está sendo grosso. Eu costumo dizer que a pior coisa para você falar para uma pessoa que não tem muita paciência é para ela ter paciência. Outro dia eu fui entrar no banco e na hora que eu cheguei na porta de vidro do banco, o gerente fechou. Na hora que eu cheguei. E eu achei aquilo, para mim, inadmissível. Por causa de 5 segundos eu não entrei. Ele viu eu chegando e fechou a porta na minha cara. Eu não pude acreditar naquilo. Eu fiquei indignado com aquilo. E eu, com o relógio, eu tocava no vidro, para não bater com a mão, porque ele não ia ouvir, com o relógio, para ele olhar para mim. Ele se me trancou, virou as costas e saiu. E foi em direção à mesa dele, e eu tocando no vidro com o relógio. Quando ele chegou na mesa dele, ele olhou para mim. E eu virei para ele e falei assim, apontei para o relógio, que no meu relógio ainda não era a hora de fechar. Não tinha uma tolerânciazinha de 1 minuto, pelo menos. Aí lá da mesa, ele virou para mim e falou, tenha paciência. Aí eu disse, se eu tivesse sem paciência, eu tinha quebrado o vidro. E acabou que eu fui embora, ele não abriu mais a porta. Então, a pior coisa para uma pessoa que às vezes tem pouca paciência é você dizer para ela, tenha paciência, fique calmo. Isso tira a paciência de qualquer um. E às vezes a gente age assim, com grosseria. Ou então, quando eu reclamo de algumas coisas, né, às vezes eu sou acusado disso também, que às vezes eu reclamo muito, ou eu reclamo de forma demasiada, né?
Querido, eu tenho certeza que ainda há outras coisas que elas poderiam colocar a meu respeito, mas essas aqui já foram suficientes. Se posso ter em mente que os outros estão sendo pacientes comigo em várias áreas, isso me ajudará a lembrar-me também de ser paciente com eles. Fazer isso provoca um efeito muito bom no relacionamento. Gera paciência mútua. Sexta e última etapa. Reconheça que todos os relacionamentos passam por momentos em que é preciso parar, ceder e compartilhar. Vou repetir a frase. Reconheça que todos os relacionamentos passam por momentos em que é preciso parar, ceder e compartilhar. Todos os relacionamentos passam por momentos difíceis. Não importa o quão bom eles sejam ou quanto tempo eles já durem. Não podemos querer que tudo funcione do nosso jeito o tempo todo. Passaremos por várias experiências nos quais teremos que, em primeiro lugar, parar. Há coisas que gosto de fazer, mas não dá para fazer o tempo todo, gente. Infelizmente, essa é a realidade da vida. Tem muitas coisas que você gosta de fazer, mas você sabe que não dá para fazer o tempo todo essas coisas. Por exemplo, eu gosto de tantas coisas na vida, e nos meus momentos, às vezes de distração, de lazer, eu gosto de assistir um bom filme. Eu gosto de assistir uma boa série, mas não dá para mim fazer isso o tempo todo. Já imaginou o tempo todo ficar na frente do computador, da televisão, só assistindo um filme? Eu sei que tem homens aí que gostam de jogar, tem homens que gostam de fazer outras coisas, tem mulher que aprecia outras coisas, mas não dá para fazer o tempo todo. Tem gente que adora dormir, mas não dá para dormir o tempo todo. Nem é saudável isso, né? Então às vezes você precisa parar um momento. É hora agora de fazer outra coisa. É hora de você investir mais nisso, é hora de você investir mais naquilo. Segunda coisa, você precisa aprender a ceder. Existem coisas que não gosto de fazer, mas preciso fazer em determinado momento. Eu particularmente não gosto de ir em determinados lugares, mas por força do meu ministério, por força da função que eu exerço, eu tenho que ir. Quantas vezes você tem que fazer coisas que não gosta de fazer? Eu já ouvi testemunho de mulheres que detestam cozinhar, mas tem que cozinhar. Infelizmente nós temos que ceder muitas das vezes e fazer aquilo, mesmo que não gostemos de fazer, mas precisamos fazer. Então, na vida nós fazemos coisas que gostamos e fazemos coisas que não gostamos. É desse jeito. Então nós precisamos entender isso. E a terceira coisa, nós precisamos aprender a compartilhar. Há coisas que fazemos pelo outro em determinado momento. Abrimos mão do nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, nossa capacidade para ajudar alguém, que a priori não vai render nada para você. Simplesmente você vai ajudar. Você abre mão, você compartilha. Mas o que eu vou ganhar com isso? Se você for nessa filosofia do que eu vou ganhar com isso, você nunca vai fazer nada, nunca vai compartilhar nada com ninguém. Porque muitas das vezes você vai compartilhar e não vai ter nada de volta. E não estou falando só de compartilhar objetos, coisas, dinheiro. Eu estou falando de tempo, energia, capacidade. Aquela famosa pessoa que chega para você e diz assim: me dá uma ajudinha aqui. Não vai te custar nada. Quem disse? Custa. Custa sim. Sabe quando você chega para alguém que se profissionalizou em alguma área? A pessoa foi para a faculdade, ou a pessoa fez um curso técnico, investiu anos da vida de estudo, investiu recursos financeiros, seu tempo, sua energia, sua saúde para aprender um ofício, para se tornar técnico, para se tornar um especialista, para se tornar bom naquela área. Às vezes ele não foi estudar, mas às vezes ele aprendeu com a prática
Ele entrou para dentro de um local onde havia aquele aprendizado, aquele trabalho sendo feito, e ele entrou ali às vezes sem saber nada, investiu tempo, energia, sua capacidade, seu talento, sua saúde. Aí você chega com a cara e a coragem assim, me dá uma ajudinha. Não custa nada. Custou o investimento daquela pessoa a vida inteira. A gente fala assim, às vezes a nível de profissão. Por exemplo, você chegar para alguém que fez direito, um advogado, e só tirar uma dúvida na lei. Pô, o cara estudou pra caramba para saber aquilo ali, e você quer que ele tire sua dúvida de graça, algo que não vai lhe custar nada. Vamos levar para o lado bem informal. Quantas vezes uma dona de casa, eu não sei cozinhar, mas quanto tempo determinadas mulheres levaram para aprender a fazer determinado prato? Eu fui fazer pela primeira vez, faz muitos anos isso, fui fazer arroz. Fiquei com tanto medo de salgar o arroz que deixei sem sal. E nunca mais eu fiz, não sei nem como fazer de novo. Mas quantas vezes você levou tempo, testou, queimou, estragou, deixou salgado, e agora você ficou fera em fazer aquilo. Aí chega a outra simplesmente com a cara mais lavada do mundo e diz assim, me dê a receita. Dá vontade de dar a receita errada, não dá? Faltando aquele ingrediente principal. Tem mulher ruim que faz isso, viu? Que dá a receita errada. Aí a outra diz, não deu certo. Por que será? Querido, às vezes nós precisamos entender que compartilhar não é só você dar um objeto para alguém. É aquele que bateu no teu portão pedindo uma ajuda, você vai lá e dá um pacote de fubá para ele, ou R$2 para ajudar numa passagem. Compartilhar, você compartilha tudo o tempo todo. E nós precisamos aprender a fazer isso. Não só sugar do outro. Somos bons em pegar do outro, sugar do outro. Aí eu vou aproveitar o irmãozinho fulano que sabe fazer isso, para me falar isso. Aí começa a sugar do outro, não quer investir nada, quer aprender de forma instantânea. Aquele irmão que levou 10 anos para aprender aquele negócio, você agora quer que ele te ensine em 5 minutos. Melhor ainda, quer que ele faça para você. Quantos chegam, vou dar um exemplo agora, para o líder de célula, para o bispo, para o pastor. Quantos anos o teu líder estudou para saber aquilo que ele sabe? E você chega simplesmente, faz uma pergunta e quer que ele te diga tudo. Meu irmão, vai ler, vai estudar também, vai pesquisar. Precisamos aprender a fazer isso. Certo? Compartilhar. Devo mencionar que ninguém pode fazer você parar, ninguém pode fazer você ceder, ou ninguém pode fazer você compartilhar se você não quiser. São ações voluntárias, mas se você quer estabelecer relacionamentos duradouros, precisa aprender a ser flexível. Aceite o conselho da psicóloga Joyce Brothers, que diz que os relacionamentos devem seguir uma das duas regras da navegação. O barco mais fácil de manejar deve abrir caminho para a embarcação menos ágil. Então, se você é bom em alguma coisa, abra caminho para os outros também virem após você. O trabalho que nós precisamos desenvolver não é fácil, precisa ser diário. Quando olhamos para esse princípio da paciência, precisamos pensar sobre o círculo mais íntimo de relação que temos, as pessoas mais próximas, que se dedicam integralmente para que tudo dê certo. Algumas delas são mais ágeis que nós. Você sempre vai ter alguém que é mais rápido que você, mais ágil, pega as coisas mais rápido, desenvolve mais rápido, chega primeiro. Sempre tem alguém que faz isso, ele tem um site mais rápido que você. Mas nem por isso nós vamos ficar parados esperando que tudo aconteça. Outras pessoas, enquanto umas são mais rápidas, outras serão mais devagar, mais lenta. Você precisa explicar 10 vezes a mesma coisa, e no final ela ainda vai dizer, hã? Como é?
Exatamente. Existem pessoas que você pensou, ela já está entendendo o que você quer falar. Tem outras que você tem que falar 10 vezes e mesmo assim ela não vai entender. Eu me lembro de uma frase que eu vi lá no Rio de Janeiro. Tem uma empresa de ônibus que faz o trajeto Rio-São Paulo. E o nome da empresa é Viação Cometa. E eu lembro de uma pessoa que disse que ele chegou para o pessoal que trabalhava com ele e disse: gente, determinada hora, vamos lá para fora, porque vai passar o cometa. Foi na época que passou o cometa de Halley. Vai passar o cometa. E teve um que disse: oh, coisa boa, vai passar o cometa de Halley. Já entendeu na hora. E teve outro que virou e perguntou: o que foi que ele falou? Aí um outro também que era lento falou assim: não, ele falou para a gente ir lá para fora, porque vai passar o ônibus cometa. Não tinha nada a ver do ônibus, era o cometa que ia passar no céu. Então tem gente que demora a pegar, ela, você está falando uma coisa, ela, hã? Como é? Então temos que ter paciência. Mas tanto com aquelas que pegam mais rápida, quanto aquelas mais lentas, nós devemos agir da mesma forma. Primeiro, sirva-as, permita que liderem e façam as coisas à sua maneira, e dê assistência a elas quando necessário. Precisamos aprender a fazer isso. Segundo, oriente-as, responda às suas perguntas, dê exemplo e só corrija ou determine alguma coisa quando sentir que fará alguma diferença o que você vai dizer. Terceiro, valorize-as, ouça suas ideias, respeite suas opiniões e nunca as desautorize, a não ser que seja algo muito estapafúrdio, né? E quarto, recompense-as, cuide bem daqueles que cuidam bem de você. Eis aqui então algo que nós precisamos aprender, né? Sempre servir, orientar, valorizar e recompensar. E concluindo, querido, para que serve, ou a que se refere esse princípio da paciência? Repetindo, se você viaja sozinho, provavelmente irá mais rápido, mas a jornada nunca será tão gratificante e provável que não seja nem tão realizável quanto você ir com mais pessoas. Algumas pessoas são mais pacientes que outras, outras menos. Precisamos aprender a lidar com elas. Com mais gente, somos pacientes por causa do que recebemos como retorno. E com outros, somos pacientes pelos dois motivos: ou porque há retorno, ou porque vale a pena estar com eles. Todo relacionamento requer paciência. No fim, você vai perceber que isso vale a pena. Tenha paciência, invista nisso, entenda que você também exige paciência dos outros. Permita que os outros sejam eles mesmos, não vai ser como você, e tente ter paciência. E aí nós temos que entender aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu não julgo que eu tenha alcançado. Ele fala isso em relação à sua vida espiritual, mas nós podemos aplicar isso em relação a todas as áreas da nossa vida. Não julgamos que já temos alcançado a perfeição em todas as áreas, mas uma coisa precisamos fazer, é continuar buscando o crescimento, detectar as áreas de nossas deficiências e investir nela para que possamos crescer mais e mais. Amém, queridos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento tão gostoso na Tua presença. Venha, Senhor, nos ajudar verdadeiramente a que possamos desenvolver mais paciência em nossa vida, conosco mesmo, ó Deus, com os nossos relacionamentos, com nossas lideranças, ó Deus, aonde quer que nós necessitemos, ó Deus, nos relacionar com pessoas, que possamos ser pacientes. Ajuda-nos a cada dia a viver essa realidade na nossa vida, pois é fruto do Espírito Santo. Obrigado por cada líder aqui presente, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.